Hoje, dia 2 de agosto, nós estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor e vai ser um momento muito importante, visto que nós vamos estar tendo o privilégio de celebrar, de participar da Ceia do Senhor. Eu quero compartilhar com você um texto muito interessante e claro que todos nós já sabemos do que aconteceu com Jesus, o que fizeram com ele. E eu quero compartilhar essa palavra, mas eu quero trazer como tema para essa ministração sobre a escolha do que fazer com Jesus chamado Cristo. Então, todos nós temos a oportunidade e o privilégio de fazer escolha. E será que a escolha que nós temos feito acerca de Jesus, nós temos tomado uma escolha correta? O que nós temos feito com Jesus? Realmente nós temos servido a Ele como nosso Senhor e Salvador? Por aquele período que Jesus foi crucificado, em plena festa que chamavam de a Páscoa, Jesus ele foi entregue à mão de Pilatos e depois de sofrer tanto e levar a crucificação, mas nós vemos alguns acontecimentos assim que deixam a gente muito pensativo do que Jesus fez por mim e por você. Então vale a pena a gente sentar para ouvir essa palavra, abra seu coração, creio que Deus vai falar com você, tá bom? Eu quero ler um texto no livro de Mateus, capítulo 27, se você quiser acompanhar, é só abrir sua Bíblia. Mateus capítulo 27, nós vamos estar lendo do versículo 15 em diante. Olha o que diz o versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme ele quisesse. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolva com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Respondeu eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Pilatos perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu. Olha o que o povo respondeu. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. É um texto muito interessante, mas tem um negócio aqui que dá um pouco de pavor. Imagina o que esse povo pediu para eles. O próprio Pilatos diz: eu não sou responsável pelo sangue desse justo. E ele diz assim: que caia sobre nós e caia sobre nossos filhos a culpa, já que você acha que ele é justo.
Mas acompanhe comigo algumas coisas aqui muito interessantes. Olha só, Pilatos, ele é um homem muitíssimo inteligente, um cara nobre, muitíssimo inteligente, mas apesar de tanta inteligência e sabedoria, ele ficou perdido quando precisou tomar uma decisão ou fazer uma escolha tão importante. Ele não sabia o que fazer de Jesus. Já parou para pensar sobre isso? Pilatos, o governador, um homem muito respeitado, muito conhecido, muito aplaudido. E nesse momento, Pilatos, ele tem uma escolha muito importante para fazer. A escolha seria salvar Jesus da crucificação ou condená-los. Mas é interessante que ele não sabe o que fazer. Pilatos tem diante dele o Salvador da humanidade. Pilatos tem diante dele não apenas um caminho, mas ele tem o caminho. Ele tem a verdade, ele tem a vida, ele tem o Senhor de todas as coisas, ele tem o Senhor dos senhores, ele tem o Rei dos reis diante dele e ele não sabe o que fazer. É de se esperar quando uma pessoa não conhece a Jesus, como o caso de Pilatos. Ele já tinha ouvido falar, mas Pilatos obviamente não seguia Jesus, ele não sabia na realidade o poder que Jesus tinha. Então, quantas pessoas hoje, em nossos dias atuais, que não sabem o que fazer também de Jesus? Pior ainda, pessoas que muitas vezes se diz cristão. Apocalipse capítulo 3, verso 20, capítulo 3, o verso 20, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E tem muitas pessoas que sabem que é Jesus que está batendo na porta do seu coração. Eu estou falando de muitas vezes cristãos. Sabe que é Jesus que está batendo na porta. Sabe que o Espírito Santo está tocando, dizendo assim: lembra da decisão que você tomou de seguir a Jesus como Senhor e Salvador e você não está seguindo? Você lembra disso? É Jesus batendo a porta. E a pessoa, ela sabe muitas vezes que é Jesus, porque o Espírito Santo, ele tem uma voz suave e meiga. O Espírito Santo, ele não vem arrombando, ele bate na porta. Se a pessoa abrir o coração, ele vai entrar. Satanás é diferente, Satanás não bate, ele vai arrombando, ele vai destruindo a vida das pessoas. Então tem pessoas que sabem que é Jesus que está ali batendo, mas ela não sabe o que fazer. Ela ouve o batido, mas ela não sabe o que fazer. Ela não sabe se ela abre a porta ou ela deixa fechada. E em muitos casos, tem pessoas que preferem deixar a porta fechada do coração do que abrir para Jesus entrar. Então eu quero falar rapidamente para todos nós, compartilhar com você sobre 3 coisas que eu e você, que nós podemos fazer com Jesus. 3 coisas que nós podemos fazer com Jesus. A primeira coisa que nós podemos fazer com Jesus: você pode escarnecer ou zombar dele. Assim os fariseus fizeram, os sacerdotes daquela época fizeram, as pessoas fizeram, e por incrível que pareça, até as pessoas que foram curadas por Jesus, as pessoas que receberam milagre, elas fizeram isso. Elas escarneceram de Jesus. E escarnecer é zombar, criticar, ridicularizar, desprezar. Escarnecer é a pessoa humilhar. E tudo isso fizeram com Jesus. Os judeus, os religiosos, eles tentaram fazer tudo isso e muito mais. E muito mais. A Bíblia diz que eles chegaram a chamar a Jesus de embusteiro. Então essa é uma escolha. Nós podemos escolher de fazer isso com Jesus, podemos escarnecer, podemos zombar dele. No livro de Salmo 22, verso 6, a salmista Davi diz no versículo 6 de Salmo 22, e fala assim, era uma profecia acerca de Jesus. Olha o que ele diz assim: mas eu sou verme e não homem,
opróbrio dos homens, desprezado do povo. Então, Jesus se considerou como um verme. E esse verme que ele usa, essa expressão, era aquele bichinho que eles amassavam ali, tipo uma largata, eles amassavam para tirar ali aquela cor verde daquele inseto para fazer daquele líquido tinta. Os fariseus, uma maneira que eles usaram para humilhar Jesus foi chamando Jesus de embusteiro. Alguém que tem o intuito de enganar, mentir. Chamaram Jesus de hipócrita, um trapaceiro. Isso é escarnecer de Jesus. A outra coisa mais interessante é que, apesar de Jesus ter passado por tudo isso, ele não ficou com ódio daquelas pessoas. Ele não guardou mágoa, nem sentimento, nem ressentimento. Na Bíblia Sagrada nós encontramos aquele versículo que quando ele estava lá na cruz, ele disse para Deus o Pai, ele falando, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Pode imaginar isso? O Filho de Deus, o Santo de Deus, o Salvador da humanidade, as pessoas que ele fez o bem para elas e agora estão pedindo a sua crucificação e Jesus dizendo, Pai, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que fazem. Onde você estava? Onde eu e você estávamos quando tudo isso aconteceu? É interessante isso aqui. Nós estávamos lá também, porque o Senhor já havia sonhado comigo e com você. E ele foi na cruz pelos meus e pelos seus pecados. E é bem provável que mesmo sem nascer, também nós cooperamos para que Jesus fosse, obviamente, crucificado. Olha o que a Bíblia diz sobre o sofrimento dele. Isaías 52, verso 14, diz assim, como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado que não era de um homem. A sua figura não era a dos filhos dos homens. Jesus estava irreconhecível. Olha o que ele diz também em Isaías 53. Eu li o 52, 14. 53, 12, ele fala assim, pois foi crescendo como renovo perante ele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado em sofrimento, e como de um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos caso algum dele. Que interessante. Não somente o povo escarneceu de Jesus, mas também eles viraram as costas para ele. A segunda coisa que podemos fazer com Jesus, sabe o que é? A segunda coisa, você pode rejeitá-lo. Você pode rejeitá-lo. O que percebemos nessa passagem que nós lemos é que Pilatos, ele não escarneceu de Jesus. Ele não falou mal de Jesus. Ele não criticou. Ele não zombou. Mas fez coisa pior. Sabe o que Pilatos fez? Ele rejeitou. Pilatos perdeu a grande oportunidade de ter marcado a sua história. Mesmo que para isto, o próprio Jesus disse, para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo. Mesmo que tivesse que se cumprir as escrituras de ele morrer por mim e por você. Mas Pilatos poderia também morrer por uma causa nobre. Mas o que Pilatos fez? Ele não critica, ele não zomba, ele não ridiculariza Jesus, mas Pilatos faz uma coisa pior. Pilatos, ele despreza Jesus. Então, a segunda coisa que nós podemos fazer com Jesus é desprezá-lo. A própria esposa de Pilatos fala para ele, olha, não te envolva com o sangue desse justo. Essa noite eu sofri muito por tua causa. Não te envolva. Ele é justo. Ela teve um sonho acerca disso. Mas Pilatos, ele não atentou para isso. Uma certa vez Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens,
eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Que pena! Pilatos, em vez de confessar Jesus, sabe o que ele faz? Ele prefere negar Jesus, ele prefere rejeitar Jesus. Pior ainda, Pilatos chama alguém que traga uma bacia com água. E sabe o que ele faz? Ele lava suas mãos e ele diz assim, eu sou inocente, eu não sou responsável pelo sangue desse homem. E ainda que Pilatos pegasse toda a água do rio Amazonas, toda a água dos grandes rios, rio Tapajós, ainda que Pilatos pegasse água de todos os oceanos, ainda que todas as geleiras se descongelassem e transformando-se em água, ainda que ele pegasse água de todo o universo para lavar suas mãos, não sairia a mancha do pecado, a culpa da sua consciência pelo que ele fez de negar, de rejeitar Jesus. Isso é muito triste. Isaías, como eu falei, ele fala do sofrimento que Jesus fez por nós. Então, nós não podemos rejeitar Jesus. E ele fala no versículo 1 de Isaías 53, ele fala assim, quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Na outra tradução ele fala assim, a quem foi revelado o braço do Senhor? Hoje, o Senhor quer revelar a você, o Senhor Deus quer revelar para você quem é o seu Filho Jesus. Quem é seu Filho Jesus? Você pode zombar, você pode criticar, você pode até rejeitar, mas você pode também fazer a terceira coisa, que é fantástico. Sabe o que você pode fazer? Você pode aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Você pode tomar uma decisão de aceitar o sacrifício que ele fez por mim e por você lá na cruz do Calvário. O meu pastor Abe, um homem de Deus, ele sempre diz o seguinte, eu acho fantástico isso que ele diz. Ele fala assim, ninguém vai para o inferno porque mata, porque rouba, porque adultera, porque prostitui, porque faz o mal. Não, ninguém vai para o inferno por causa disso. Sabe por quê? Porque Jesus já pagou o preço de todos esses pecados. Então, qual é a razão? Por que pessoas elas correm o risco de ir para o inferno? A pessoa só vai para o inferno porque ela não aceita o que Jesus fez por ela na cruz do Calvário. Porque se ela aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ela não vai fazer nada de mal, porque ela entendeu o plano da salvação. Então, quero deixar com você esse último ponto que é tão importante. O primeiro, creio que você não quer fazer, se escandalizar, você não quer zombar de Jesus, você não quer criticar Jesus, nem ridicularizá-lo. O segundo, você não quer, de jeito nenhum, você não quer rejeitá-lo. Mas, de repente, você está pensando essa palavra, eu quero aceitá-lo como meu Senhor e meu Salvador. O Pilatos falou assim, o que farei de Jesus? O que você pode fazer com Jesus? Você pode fazer uma dessas três coisas. Eu aconselho, opte pela terceira. Aceite Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. O que faria você no lugar daquele homem lá na cruz? Aquele homem que foi condenado também à morte por causa dos seus pecados. E você vê na Bíblia que tinha dois que estavam ali com Jesus, um ao lado direito, outro à esquerda. E um disse assim, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro olhou e ele sabia quem era Jesus. Ele sabia, ele sentiu no coração, ele estava bem pertinho daquele que foi rejeitado por Pilatos. Ele sabia quem era Jesus. Ele olha para Jesus e ele diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Que escolha, que escolha. O que podemos escolher fazer com Jesus? Será que você pode fazer isso hoje da noite? Escolher nesse momento, entregar sua vida a Jesus? Ou será que aquele homem esperaria um pouco mais para procurar alguém, uma outra oportunidade? Ele não teria uma outra oportunidade. Você pensaria mais um pouco para tomar uma decisão? Faria como aquele ladrão da cruz que disse, lembra-te de mim.
Eu quero fazer a escolha certa. Eu quero receber o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Ou faria como aquele que disse, Senhor, lembra-te de mim. Ele sempre está lembrando. Ele está lembrando. Por quê? Foi por amor a mim e a você que ele foi lá na cruz. E ele lembra do que ele passou. Sabe o que ele espera de mim e de você? Que nós possamos fazer essa escolha de recebê-lo como Senhor e Salvador. Não de rejeitá-lo, nem de zombar, mas de receber como Senhor e Salvador. Abra a porta do seu coração. Ele está batendo na porta do seu coração e ele está dizendo, posso entrar? Tem lugar para mim? Qual é a escolha que você vai tomar? Que Deus possa falar ao seu coração. Tem uma frase muito interessante que está na Bíblia Sagrada. Existem 3 coisas que não voltam mais. A primeira, a palavra falada. Segunda, a pedra lançada. E a terceira, a oportunidade perdida. Não perca essa oportunidade. Esse momento é o momento mais importante, ou pode ser o momento mais importante da sua vida. Você fazer isso. Eu escolho. Não quero ser como aquele povo que dizia, crucifica ou crucifica. E quando Pilatos perguntava, quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E o povo dizia, Barrabás, solta a impureza, solta a imoralidade, solta a corrupção, solta a pornografia, solta a maldade. O povo clamava por isso. E sabe de uma coisa? Pilatos estava ali diante daquele que tem todo o poder. E Pilatos, não sabendo o que fazer, ele diz assim, eu vou mandar açoitá-lo e depois eu vou entregar na mão de vocês. E o povo faz uma escolha terrível, dizendo, e falou, Pilatos diz assim, eu sou limpo, eu estou limpo, eu não quero me envolver no sangue dele. E ele diz assim, caia sobre nós e sobre nossos filhos. Que mal escolha, que terrível escolha. Escolha hoje entregar sua vida a Jesus e seja transformado, seja renovado. Por isso que quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, nós lembramos desse momento, lembramos desse sacrifício que Jesus fez. Foi por mim e por você. E nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, nós lemos um versículo muito interessante. Olha o que ele diz, Isaías 53, o verso 5. Ele diz assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse momento é um momento muito importante, como eu falei no começo. Hoje é dia 12 de agosto e é o momento em que nós juntos celebramos a Santa Ceia do Senhor. Porque a Ceia do Senhor representa o sacrifício que ele fez. E como igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, esse é um momento muito, muito importante. Se você já nasceu de novo em Cristo Jesus, já confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você não somente pode, mas deve cear. E eu quero ler aqui, sempre nós lemos esse texto aqui, para poder entendermos melhor sobre a ceia do Senhor, que é algo muito importante, é algo muito espiritual. Paulo, falando à igreja de Corinto, ele diz, por isso, aquele que comer o pão e o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí diz o verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E o verso 29, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós não queremos comer e beber juízo para nós, mas nós queremos fazer algo muito importante. Queremos ter esse discernimento desse corpo. Como eu li em Isaías, ele levou sobre si toda a enfermidade, o pecado da humanidade, todo o mal ele levou sobre si. E esse momento você pode, enquanto você come do pão
que representa e simboliza o corpo do Senhor, e você bebe do vinho que simboliza o sangue do Senhor, você pode tomar posse. Sabe, tem uma canção que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Se é meu direito, se é nosso direito, é seu direito, é nossa herança, então tome posse nesse momento, tá bom? Você pega o pão e o vinho, nós vamos estar orando agora, consagrando ao Senhor o pão e o vinho, tá bom? Pai, nós te louvamos, Senhor, Pai querido. Obrigado pelo trigo que produz o pão. E obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que lá na cruz o Senhor levou sobre o seu corpo todas as enfermidades, todo o mal. E agora nós oramos e santificamos, consagramos esse pão, que no mundo espiritual, simbolicamente, seja o teu corpo. Nós oramos também, Senhor, nesse momento, pelo cálice, pelo vinho, como Paulo disse, tendo dado graça, partiu o pão, e depois de haver dado graça, também consagrou o vinho. Nós consagramos ao Senhor esse vinho e declaramos que no mundo espiritual também seja o teu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que nos traz a remissão de todos os nossos pecados. Então, quero convidar você agora, nesse momento, você pega o pão, enquanto você come, tome posse de tudo que Jesus conquistou lá na cruz, tá? Você vai comer agora do pão, declarando: eu tomo posse. Se você está enfermo, declare a sua cura em o nome de Jesus. Pai, nós também oramos, Senhor, por esse cálice. Esse é a aliança no teu sangue. E o inimigo não pode nos condenar, porque somos lavados pelo sangue de Jesus. E nós tomamos agora. Então, juntos, vamos tomar do cálice, do vinho, que simboliza o sangue do Senhor Jesus. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Tome posse agora. Seja abençoado, seja curado, seja perdoado e seja renovado em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. No nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a nos acompanhar na rede social. Aí no seu vídeo está o link da nossa igreja. Acessa, convida mais pessoas e participe conosco do nosso culto de celebração que tem sido uma bênção. Que Deus te abençoe. Até a próxima.